Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu clique, se eu gostei do nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos e a ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado. No próximo domingo, nós vamos celebrar o 27º domingo do tempo comum. Nós vamos escutar na primeira leitura uma leitura tirada do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 18 a 24, que é o relato da criação da mulher. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Essa palavra auxiliar, dada a mulher, em hebraico se diz ezer, nós a traduzimos por auxiliar, auxílio e ajuda, mas no Antigo Testamento, isso é muito importante, era uma palavra usada para falar de um socorro em tempo de guerra. Como é profundo isso. Deus criou a mulher para ser um socorro para o homem, para guerrear com ele, para enfrentar as batalhas da vida com ele, não para lutar contra o homem. O texto do Gênesis continua narrando como a mulher foi criada e diz: então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Uma coisa interessante para nós entendermos a primeira leitura que nós vamos escutar nesse próximo domingo é que no início do livro do Gênesis, no início do relato que nós vamos escutar, o homem é chamado simplesmente de Adão, significa tirado da terra. Agora, quando Deus cria a mulher, ele chama a mulher de Ishar e o homem passa a se chamar Ish, que é a metade da palavra mulher. O que significa isso? Significa que um deve viver na dependência do outro. É essa a vontade de Deus. Agora, tanto na palavra homem, ish, quanto na palavra mulher, ishar, existe uma letrinha que não é comum a um e a outro. A palavra é a letra iod, na palavra ish, e a letra re, na palavra ishar, na palavra mulher. O que significa que eles são diferentes e devem viver na complementariedade. Sim, homem e mulher são chamados a viver um na dependência do outro, um ajudando o outro, mas eles são diferentes, devem viver na complementaridade, um complementando o outro. Se nós tirarmos essas letrinhas que não são comuns ao homem e à mulher, a letra Yod na palavra Ish e a letra Re na palavra mulher, Ishar, nós formamos a palavra Yah, que é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. O que quer dizer isso? Significa que homem e mulher devem estar ligados profundamente entre si, mas os dois devem estar ligados profundamente a Deus e ao seu ser, e essa é a vontade de Deus para o homem e para a mulher, que os dois não só estejam profundamente unidos, mas que estejam profundamente unidos a ele. De uma certa maneira, o relato do Gênesis está querendo dizer que, sem estar unidos a Deus, homem e mulher não vão subsistir, não vão aguentar. Então você que está passando por uma crise aí no seu casamento, está difícil você ser complementar do seu esposo, da sua esposa, lembre-se que se você não estiver unido profundamente a Deus, ao seu amor, talvez você não vai aguentar. O texto do Gênesis continua dizendo: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A palavra carne em hebraico se diz bazar, significa carne, claro, mas pode significar também o homem na sua totalidade. E nesse texto que nós escutamos, a palavra carne é uma metáfora que significa que os dois devem estar unidos profundamente, como numa só carne. Esse é o desejo de Deus, a união profunda entre o homem e a mulher, que vai ser reafirmada por Jesus no evangelho que nós vamos escutar neste próximo domingo.
tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16, onde nós vemos os fariseus indo até Jesus para fazer-lhe uma pergunta para pô-la à prova. É permitido ou não despedir sua esposa? Para entendermos essa questão que os fariseus fizeram a Jesus, é necessário nós nos lembrarmos, pegue sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 24, versículos de 1 a 3, lá você vai ler que Moisés diz que se um homem se casa com uma mulher e depois descobre algo nela que lhe desagrada, que ela pode lhe dar uma certidão de divórcio, uma carta de despedida, vamos dizer assim. E na época de Jesus existia o que nós chamamos de uma questão de escola, uma discussão que em que circunstâncias se pode despedir a mulher. Existia basicamente duas escolas rabínicas, né? Uma escola ligada a Hillel, que foi um rabino que veio da Babilônia, avô de Gamaliel, mestre de São Paulo, que era mais condescendente, que abria mais exceções com relação ao fato do homem dar uma certidão de divórcio. E existia a escola ligada a Shammai, que era uma escola mais rigorosa, que dificilmente abria exceções, que dizia que o homem deveria suportar a mulher em todas as situações. Então eles vão até Jesus para ver se Jesus ia tomar partido de Hillel ou de Shammai. E a resposta de Jesus, queridos irmãos e irmãs, já é um grande ensinamento para nós, porque Jesus não vai tomar o partido de Hillel ou de Shammai. Jesus vai ficar do lado da palavra de Deus, da vontade de Deus. Que ensinamento para nós. Às vezes nós encontramos confusões na nossa família, lá na nossa empresa, lá na escola onde nós estudamos, e a nossa tendência é sempre tomar partido. Jesus nos ensina que nós não podemos tomar partido. Às vezes nós sabemos até quem tem mais razão, mas nós precisamos ficar do lado da vontade de Deus, que é sempre o amor, o perdão e a reconciliação. Esse é o primeiro grande ensinamento de Jesus para nós, diante da pergunta que os fariseus lhe fazem. O segundo ensinamento é que, na resposta de Jesus, o que nós vamos ver, ele nos lembra o texto que nós vamos escutar na primeira leitura desse próximo domingo, e Jesus reafirma a vontade de Deus que homem e mulher, embora as suas diferenças, devem viver como uma só carne, profundamente unidos, sendo um apoio um para o outro. Você que é casado, que está se preparando para o sacramento do matrimônio, é importante saber disso. Você vai encontrar dificuldades na vida matrimonial e você que já é casado, talvez você esteja encontrando nesse momento dificuldades, mas a vontade de Deus é que vocês permaneçam unidos, sendo um apoio um para o outro, não sendo um peso um para o outro. O Senhor não criou homem e mulher para serem um peso um para o outro, mas para serem um auxílio um para o outro, sabendo que sem o auxílio de Deus, sem estarem profundamente unidos a Deus, vocês não vão aguentar. Então, vamos nesse próximo domingo, escutando a resposta de Jesus aos fariseus, dizer sim ao projeto de amor. Deus quer que nós nos amemos como Ele nos ama. Como Deus nos ama? Se unindo profundamente a nós, vindo ao nosso auxílio, sendo um socorro para nós, sobretudo nos momentos difíceis. Deus é um socorro para nós. É isso que o Senhor quer para você, que é esposo, que você seja um socorro, uma ajuda para a sua esposa em todas as dificuldades. Essa vontade para você, esposa, que você seja uma ajuda, um auxílio, um socorro para o seu esposo em todas as dificuldades, com a ajuda, com a força, com o amor que Deus nos dá. Deixo aqui a minha bênção, e de modo particular hoje, claro, deixo a minha bênção para todos aqueles que estão assistindo este nosso vídeo, mas de modo particular eu quero hoje deixar essa bênção para você que é casado, que é casada, que está pensando em desistir, está pensando em não mais batalhar, não mais guerrear. O Senhor te criou para ser uma guerreira, um guerreiro em favor do seu casamento, da sua família, e você não pode largar as armas. Por isso, eu quero deixar a minha bênção aqui de modo particular para você que está se preparando para o casamento, para você que é já casado, para que com a bênção de Deus você possa se unir profundamente ao seu esposo, à sua esposa, e se unir profundamente a Deus, sendo um auxílio um para o outro, com a ajuda daquele que sempre é um auxílio para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, de modo particular, sobre os casais, sobre aqueles que são casados e que assistiram este vídeo, estão se abrindo a esta bênção, desça sobre todos vós
A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenham todos um ótimo 27º do Domingo Comum e até o próximo domingo, até a próxima vez, se assim Deus o permitir.